Mateus, capítulo 5. Vocês são o sal para a humanidade. Mas, se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês, que está no céu. Amados, de tanto ouvir reportagens sobre a situação política, econômica e moral de nossa nação, que eu resolvi pregar essa mensagem. Eu podia falar sobre qualquer outra coisa, mas eu já estou cansado de ouvir no jornal, todas as vezes e todos os dias da semana passada, os mesmos assuntos. Uma coisa terrível sempre acontecendo e nós perguntamos onde é que vai parar a nação. E talvez essa imagem retrate muita coisa, porque a nossa nação está fragmentada, quebrada, destruída, e nós sabemos que o Brasil é o pior país de investimento no nosso momento hoje. A situação está terrível e densa, e a igreja do Senhor Jesus Cristo, algumas vezes, na sua totalidade, não tem acordado para isso. A Igreja Presbiteriana do Brasil está montando no dia 23, em todas as igrejas no Brasil inteiro, um dia de jejum e de oração. Então, 7 horas da manhã, eu vou estar aqui até as 8, e a igreja vai ficar aberta até a noite, até as 7 da noite. Quem puder vir e orar, e fazer uma oração, e buscar a Deus, e colocar a nossa nação diante de Deus, é algo especial a fazer. Mas talvez você fique pensando, o que eu posso fazer para melhorar a minha nação, para melhorar o meu país? O que eu posso fazer para tentar mudar essa situação, de alguma maneira, ajudar a nação? Olha, pastor, eu ouço algumas pessoas falando, bom, o impeachment é bom. Outros dizem, não é bom. E talvez eu estou em confusão. Eu vejo algumas reportagens, as lutas do Poder Judiciário, ou de alguns do Poder Judiciário, com o Poder Executivo, e quem está certo. Eu vejo o discurso do partido dominante do país, declarando que são injustiçados, caluniados, acusados de coisas que não fazem. E do outro lado, eu vejo o Lava Jato, dinheiro e mais dinheiro que foi desfalcado e roubado. Talvez você diga assim, eu vejo falar na minha cidade, de um triplex que ninguém é dono. E eu estou doido por uma casa dessa, olha que beleza. Eu estava com vontade de entrar lá e dizer, não, o dono sou eu, pronto, fica comigo. E resolve. Ou um apartamento, ou uma fazenda, né? Ou uma fazenda. E nós ficamos vendo essas coisas e ficamos tristes. Vaza uma conversa na rede social, eu não compartilhei com o pessoal da igreja, mas eu vi a conversa do presidente Lula, meu Deus, da presidente Dilma e o Lula, né?
Eu não sei quantos de vocês ouviram essa conversa, mas é um negócio assim triste. Triste. Está salvo no meu celular, mas eu acho algo triste. Nós cantamos quando criança, havia uma prática. O colégio levava a gente para cantar e botava a mão no coração e olhava para a bandeira. E essa frase era uma frase bonita. Ó pátria amada. Meus amados, e nós falamos, meu Deus, como está a nossa nação? O que é que eu posso fazer para melhorar, para mudar a situação dessa nação? Quando nós olhamos para a igreja do Senhor Jesus Cristo se omite em muitas coisas, e eu não estou aqui para defender um lado ou outro, eu falei dos dois lados, né? Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo se omite. O nome igreja, na sua etimologia da palavra em si, significa sair para fora. E a frase que eu mais ouvi nos últimos 2 anos foi essa frase: vem para a rua. Vem para a rua. Muito parecido com o que é igreja. Igreja é sair para fora, é sair das 4 paredes e ir para a rua. Mas uma manifestação feita não pelo povo de Deus diz assim: vem para a rua. Mostre a cara. Vem, sai. E eu fico imaginando que o povo de Deus deveria estar lá na rua. Continuamente, não só em um momento como esse, mas continuamente falando do amor, da bondade, da misericórdia e da esperança que temos no Senhor Jesus Cristo. Igreja quer sair para fora, não tem feito o seu papel, a sociedade faz, dizendo vem para a rua. Eu não estou dizendo que é errada a frase, e nem estou dizendo que a iniciativa é errada. Mas se a igreja tivesse tomado a posição de igreja, o Brasil não seria o país do qual eu e você vivemos. Do país do qual eu estou criando meu filho, quero criar mais um, com fé em Deus. Né? Não seria esse. Não seria desse jeito. Não seria dessa maneira. Mas a igreja que se acomoda aqui em 4 paredes só sai para a rua quando houve um eco para fazer uma outra coisa que não é a sua missão, dizendo vem para a rua. Com isso eu não estou dizendo que ir para a rua em protesto é errado. Mas eu estou dizendo para você, se a igreja já estivesse na rua fazendo o seu papel digno como servo e serva de Deus, não necessitaria disso. Eu sei que o nome protestante vem disso, de protesto, de manifestações, e não há erro e não há pecado nenhum nisso. Você pode concordar ou não, você pode vestir verde e amarelo, e eu não vesti hoje a camisa da seleção para não escandalizar os irmãos, né? Senão vinha de verde e amarelo aqui, ó. Eu tenho uma calça verde, então uma camisa amarela, emblema da seleção brasileira. E as pessoas fazem isso. E protestam, e não são errados. Protestar por nada, nem por nenhuma injustiça. Mas o que é errado é a igreja não viver o papel de igreja. O que é errado é a igreja não viver como deveria viver. O Senhor Jesus, Ele queria que a igreja vivesse o papel correto. E Ele usa 2 palavras para dizer o que a igreja, o povo de Deus é. O povo de Deus é sal e luz. Quando você lê Mateus 5, começa com as bem-aventuranças, dizendo assim, ó, bem-aventurado é aquele que faz isso, isso, isso e isso, e no final diz bem assim, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, mas depois ele diz bem assim, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. O que o Senhor Jesus está dizendo é, a igreja tem de ser influenciadora do mundo. Mas isso tem sido uma verdade.
A igreja tem sido influenciada pelo mundo. O mundanismos e práticas mundanas e pensamentos mundanos entram através da porta da igreja, entra na minha casa, na sua vida. E em vez de influenciarmos, somos influenciados. Em vez de influenciarmos uma política sadia, uma política abençoada, somos influenciados. Billy Graham, durante muitos anos, foi conselheiro do presidente dos Estados Unidos. Não é que o presidente fazia tudo o que ele queria, mas a influência cristã estava lá dizendo: essa coisa é errada, isso é errado. Deus não se agrada, Deus não concorda com isso. Deus não quer, nem deseja isso. Eu morei em uma cidade que o prefeito chamava todos os pastores para tomar um café uma vez por mês, orava e ele colocava os sonhos e os projetos dele e dizia: eu gostaria de ouvir de vocês se isso é certo para a população ou errado. Mas a igreja em si não influencia em nada. Olha, houve eleição o ano passado do Conselho Tutelar, e se a gente for pensar, não tem... De tantos candidatos, se tiver 3 ou 4 cristãos, é muita coisa. Fiéis, verdadeiros. E vou falar mais, nós nem votamos. Ninguém nem sabe que houve eleição disso. Alguns eu sei, envolvidos na educação, professor Zete e os demais, assistente social, Júnior e a nossa irmã Marinalva, e talvez um outro envolvido em alguma área política, sabe? Mas muitos, a voz da igreja não se ouve mais. E eu não digo só a influência de modo coletivo, mas a influência de forma individual. Eu influenciando vida de um outro. Falando as verdades de Deus, testemunhando dos princípios de Deus, da bondade de Deus, do Deus que age, do Deus real, do Deus verdadeiro, do Deus tremendo. Eu como igreja, você como igreja, na rua, influenciando o mundo. Há uma verdade bíblica, há uma verdade de Deus, há um compromisso com Deus. Meus amados, pode melhorar sair presidente, pode melhorar prisão de alguns homens políticos e se roubam devem ser presos, pode melhorar. Pode melhorar muitas coisas acontecendo, mas eu quero te dizer uma coisa: não há possibilidade de mudar a corrupção do Brasil, porque a corrupção está no coração do homem, a não ser que a igreja comece a influenciar vidas, e vidas se rendam a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, a corrupção sendo lavada pelo sangue regenerador do Senhor Jesus Cristo, limpando isso do coração humano. Para isso, nós devemos exercer influência, sendo sal e luz. Você tem sido sal e luz da terra? Você tem sido sal e luz do mundo? Porque se nós achamos que o Brasil vai melhorar, ou talvez a iminência de guerra pode piorar, eu quero te dizer que nunca vai melhorar se o coração do homem não for mudado. Alguns anos atrás eu li um livro de um político, e eu não estou fazendo apologia ao político, porque para mim ele pisou na bola, mas eu estou fazendo apologia ao livro que foi muito bom. O livro Virou o Carro, Virou Minha Vida, de Antônio Garotinho. Ele conta uma história muito bonita, uma ilustração. Ele diz que um homem, professor, estava estudando, e o seu filho de 5 anos chegava na mesa que o pai estava estudando: vamos brincar, aí dava um soquinho, vamos brincar de luta, aí tum, aí corria,
E o pai, meu filho, eu não estou com tempo agora. Deixa mais tarde a gente brinca. Aí o menino vem, vamos brincar. E o pai teve uma ideia. E a ideia que ele teve foi pegar um mapa mundo, porque o filho não conhecia o mapa mundo, e cortar o mapa mundo em quebra-cabeça. E deu para o menino, disse, olha, você monta, quando você acabar de montar, nós vamos brincar. E mal ele voltou a estudar, o menino montou rapidão o mapa e voltou. Oi, pai, está montado. E o pai ficou admirado. Como isso? Como você montou? Você não conhece o mapa mundo? Como você conseguiu montar? Olha, pai, eu percebi que do lado tinha uma foto, atrás tinha uma foto de um homem, e eu fui montando o homem, montei o homem todo e virei o mapa. Quando se monta o homem, monta o mundo. E nesse livro ele nos ensina uma coisa real. Quando o homem é transformado, o mundo é transformado. Você quer um país melhor? Você quer uma vida melhor para os seus filhos? Seja sal e luz do mundo. Porque se a luz, o brilho de Jesus Cristo que há em você, na sua vida, iluminar a outra pessoa e ela for salva por Deus, o seu papel como igreja foi feito. E uma pessoa é livre da corrupção do mundo, do pecado e da natureza pecaminosa. Meu amado e meu amigo, irmão, em nome de Jesus, você tem de saber quem você é. Você é sal e luz do mundo. Quando entendemos essas verdades, nós compreendemos algumas características do sal. Ele dá sabor à comida que é cozida ou assada. Você coloca sal, é maravilhoso. Olha, irmãos, eu gosto de peixe, comer peixe sem sal é um negócio terrível. Minha mãe come peixe sem sal. Ela diz que não pode comer sal por causa da pressão alta. Aí ela bota sal no arroz, sal no feijão e muito sal. Sal no macarrão, aí na mistura ela não bota sal. Aí eu fui comer um peixe lá, assado, que eu gosto de peixe. Peixe sem sal. Meu Deus do céu. É ruim. Já comeu? Já comeu, né, minha irmã? Aí dá saudade daquele tempo que comia um peixe com salzinho. Então é péssimo. O sal dá sabor. Mas o sal faz algo extraordinário, muito comum no Nordeste, no passado e ainda hoje. Algumas pessoas que fazem carne do sol, por exemplo, é uma bacana, muito boa, uma carne do sol. O sal tem um poder de preservar a carne, de não deixar a carne apodrecer. Isso é muito comum quando os seus pais não tinham geladeira. Eu vi e vejo, porque no Nordeste faz carne do sol. Mas todo mundo, quando não havia geladeira, o povo preservava a carne assim. Não era outra maneira, não era outro jeito. Era peixe com sal no sol, carne com sal no sol, frango, tudo desse jeito. E eu só quero conversar com os irmãos sobre essa característica do sal, que é uma característica da igreja do Senhor Jesus Cristo. O sal tem um poder preservativo. Sabe, amados? O sal tem um poder preservativo da carne. A igreja, quando ela vive a condição de ser sal do mundo, ela tem um poder preservativo de combater a corrupção. Que corrupção? Ser sal pode combater a corrupção moral. Que corrupção ser sal pode combater a corrupção espiritual. A igreja como sal da terra é uma igreja que ora, que intercede, que entende que a nossa luta não é contra carne e sangue, principados e contra potestades. Não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades na região celeste em Cristo Jesus. E quando nós compreendemos isso, entendemos que o nosso país pode mudar sim.
através de oração. A corrupção moral pode ser mudada sim, porque quando eu oro, intercedo por uma vida, Deus pode achar graça e salvar aquela pessoa. A corrupção espiritual pode ser mudada, transformada pelo poder da oração, porque nós oramos ao Deus que tem poder de mudar o coração do ser humano. Nós oramos porque cremos. É importante crer no poder de Deus. Uma vez uma senhora pegou uma foto de um rapaz que bebia demais. Já tinha Deus livrado da morte algumas vezes com acidente de carro, de moto, novo. Lá em Sergipe é muito comum o alcoolismo entre os jovens e adolescentes. 17, 18 anos. E ela foi na igreja, e no momento de oração, ela pediu oração e levou a foto. A nossa igreja não tem essa prática assim de orar por foto, né? Pegar a foto e fazer uma oração. Não é essa prática. Mas ela levou a foto e eu peguei a foto, olhei, qual é o nome desse cara? José Matias Neto, isso aí. Então vamos orar por ele, segurando a foto. Se vai ajudar na fé dela, então vamos orar segurando a foto. Que mal tem isso? Aí orei segurando a foto, Deus abençoa, 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 cura, atrai esse cara para Jesus, oh Deus, fala ao coração dele. Uma semana depois, olha o cara lá na igreja. Alguém o convidou, mas ele estava lá, ouvindo a palavra. Até onde eu sei, ele não saiu da igreja. Se converteu, se batizou, ficou na igreja firme, firmado nos princípios de Deus, teve lutas, dificuldades, algumas vezes a fé balançou, mas o cara estava lá, liberto. Então ser sal, o sal tem um poder. Quando você pega uma carne do sol, eu não sei quantos daqui já teve o privilégio de pegar, carne do sol não é charque, carne do sol é diferente, porque a charque é uma carne prensada. Aí você pega a carne do sol, o cara quando faz aquilo, ele bota sal demais, de tudo que é jeito. Depois de alguns dias você vai pegar a carne e você não consegue enxergar o sal nela. Você olha de um lado do outro, não consegue enxergar, parece que não tem sal. Ela está seca, mas você não vê sal. Agora se você for comer, o sal é terrível, porque o sal entra na carne. E a carne absorve o sal. A igreja do Senhor Jesus Cristo tem de entrar no mundo. E de forma sutil, como a oração, que nós não podemos ver os resultados, mas acontece. E um dia se torna visível, sim. Então temos de ter esse poder de orar, de buscar a face de Deus. Quantas e quantas vezes a nação de Israel passou por crises, dificuldades, guerra, rumores de guerra, corrupção, moral, política, religiosa, em todos os aspectos, de todos os lados o povo clamou a Deus, orou e Deus mudou a sorte. A nossa nação é diferente, irmãos? Não. Vamos orar. Vamos orar para que Deus venha mudar a sorte do nosso país, da nossa nação, venha mudar a história, em nome de Jesus. E por mais que a oração não apareça, mas ela pode ter muitos efeitos. E todos os efeitos positivos, ela vai de encontro à corrupção da vida do ser humano. Você precisa, em nome de Jesus, aprender mais a orar e buscar a Deus e crer no princípio de Deus e entender que Deus é poderoso para transformar toda a corrupção moral, toda a corrupção política, toda a corrupção financeira de nossa nação, a partir de vidas e pessoas influenciadas por você, que é sal da terra e luz do mundo. Amém, presbítero? Oh, glória! Tranquilo, glória a Deus.
ser luz do mundo. É interessante que nós sabemos que Jesus é a luz plena. Mas ele olha para os seus discípulos e diz: vós sois a luz do mundo. É como pudéssemos entender assim, que Jesus é o sol e nós a lua. A lua não tem luz própria. A lua não tem luz em si mesmo, mas ela recebe luz do sol e ela reflete luz. Quando o Senhor Jesus diz assim: vós sois a luz do mundo, Ele está dizendo assim: olha, vocês não têm luz própria, mas vocês recebem luz de mim, e vós sois a luz do mundo. Se eu e você somos luz do mundo, que maneira eu vou iluminar a vida? Todas as vezes que a palavra de Deus se refere à luz, se refere ao conhecimento de Deus, à sabedoria, às trevas, à ignorância. Então você é luz do mundo, luz do mundo. Mas se a sua luz não brilha, para que ela serve? Não serve para nada. Ser luz implica em anunciar o Evangelho. Se ser sal implica em algo invisível, que é a oração. Ser luz implica em algo visível, que é o anúncio. O anúncio das verdades de Deus, dos princípios de Deus, continuamente. Um anúncio que o nosso Deus é bom. E Deus é muito bom. Deus é muito fiel. Deus tem agido com a sua bondade de uma forma extraordinária. Olha, meus amados, o Brasil, nós ouvimos o nome crise há quase 2 anos. E pela misericórdia e bondade de Deus, a igreja está aqui. Alguns entre nós ficaram desempregados, outros arrumaram emprego fácil, rápido. Deus tem agido de bondade e preservado a sua vida. Talvez a crise alcançou em algo extremos um ou outro, mas você não, Deus preservou com bondade. Então você tem de anunciar a bondade de Deus. Você tem de anunciar a justiça de Deus. Em vez de anunciar, o Brasil está em crise, você tem de anunciar assim: existe um Deus justo e bom, que vai mudar a sua história, porque Ele é um Deus muito maior do que a crise. E eu creio nessa bondade, nesse agir, no Deus que perdoa, justifica, salva, purifica o homem. Você tem de anunciar a verdade. Em um mundo de relativismo, você tem de anunciar a verdade. Existe uma verdade, Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você tem de anunciar isso. Você não pode se calar. Se a igreja se cala, como é que muda a situação da nação, se você não é luz? E é interessante que o Senhor Jesus, nessa linguagem que eu li, disse que assim: você não pode pegar uma candeia e colocar um cesto em cima. Um cesto em cima da candeia. Porque a luz vai ficar fosca, resumida. Ela não vai atingir a totalidade da qual deveria atingir. Ela não vai clarear como deveria clarear. Você tem de aprender a anunciar a verdade. Falar a verdade. Continuamente falar a respeito de Jesus Cristo, que é a verdade absoluta. Você tem de entender e pregar e viver a alegria. Você tem de aprender a viver isso. O Senhor Jesus Cristo pregou isso. Se você teve um encontro com Jesus, você é alegre mesmo em meio a lutas, mesmo em meio às tribulações, em meio às dificuldades e adversidades. Você é alegre, você é feliz, você tem que pregar isso. Através da sua vida, do seu testemunho. Tem de pregar essa verdade. Quantas pessoas precisam de alegria, quantas pessoas estão angustiadas, deprimidas, e precisam ouvir o anúncio da luz.
Você tem de pregar a verdadeira felicidade, que muita gente procura em vários lugares e de várias maneiras, mas você tem de anunciar a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade o dinheiro não pode te dar. O dinheiro pode trazer felicidade, mas ele não te dá a verdadeira felicidade. A bebida não pode te dar, ela pode te dar felicidade, mas não a verdadeira felicidade. Ela pode te dar felicidade momentânea, mas não a verdadeira felicidade, e você tem de anunciar isso. Como é que a igreja quer um país melhor, se a igreja é uma luz colocada embaixo de um cesto, onde ninguém vê, você não testemunha, nem anuncia nada a respeito de Jesus, da sua bondade, do seu amor justificador, da sua verdade, da alegria do Senhor, que é a nossa força, e nem da verdadeira felicidade que se encontra em Jesus Cristo. É importante que a igreja possa entender o seu chamado. E Deus te chamou para ser sal. E Deus te chamou para ser luz. O Senhor Jesus, ele coloca duas verdades quando ele fala a respeito da luz. Ele diz que a luz ela não pode ser escondida. Então, não pode esconder. Aí ele usa duas ilustrações. Não pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não há possibilidade. Ela está no alto, ela se torna visível. A igreja tem de estar assim. Você como igreja de Jesus Cristo visível. Aí ele diz, nem colocar uma lâmpada debaixo de um cesto. Não pode. Lâmpada nasceu para brilhar. Não para ter sucesso, mas para brilhar a luz de Jesus Cristo. São coisas diferentes. O sucesso vem, mas não com essa finalidade. A finalidade é de glorificar a Deus. E quando vivemos como lâmpada, que não é escondida, que cumpre a função, que é clarear, é dissipar as trevas. Quando você cumpre a sua função, o seu bairro é melhor, a sua cidade é melhor, e a sua nação é melhor. Mas se você não cumpre a sua função, como sal, a palavra de Deus diz, você não serve para nada, a não ser para serem pisados pelos homens, para experimentar um governo opressor, para ser pisado por todas as pessoas e machucado por elas, porque você não serve para nada. Se você é luz e está debaixo do cesto, você é crente, eu olho para você é crente, e você diz bem assim, não, eu vou à igreja. Ah, você vai em que igreja? Eu vou na igreja presbiteriana. Ah, aquela igreja lá é parecida com a igreja católica. E você diz, é sim. Meu Deus do céu. Não, é uma igreja protestante. O único Senhor dela é Jesus Cristo. Então é diferente totalmente da igreja católica. O único Senhor daquela igreja é Jesus Cristo. É Ele quem eu sirvo. Eu sou crente no Senhor Jesus Cristo e quero te dizer uma coisa. Sem Deus eu não tinha felicidade. Em Deus, no Senhor Jesus Cristo, eu encontrei a satisfação da vida, o deleite da vida. Eu encontrei nele sentido e razão para viver. E Ele pode fazer o mesmo por você. Quer que eu ore por sua vida agora? Alguém se converteu aqui? Amém? Mas você tem que fazer assim. Tem que ter coragem. Coragem de ser luz e sal da terra. Coragem de ser luz do mundo. E em meio às lutas e às dificuldades da nação, do nosso país, ou a sua dificuldade pessoal, a angústia pessoal, você deve confiar em Deus. A igreja confia em Deus. Não é nenhum outro governante. Não é em nenhum outro juiz. Deus levanta pessoas, Deus abençoa, Deus usa, e eu creio nisso, e faz isso, mas nós confiamos em Deus. A igreja como sal e luz tem de influenciar, a partir da minha fé e do meu amor, do meu compromisso.
em oração e em anúncio da verdade, da minha dedicação de socorrer os necessitados, de amar os inimigos e de lutar contra a injustiça. Lutar contra a injustiça. E talvez, meu amado, você confie em Deus, mas você não socorre os necessitados, você não ama os seus inimigos e você não luta contra a injustiça. A solução do Brasil está em olhar para Deus. A solução do Brasil está em Jesus Cristo. A solução do Brasil está em ser influenciada por homens e mulheres que acreditam no poder de Deus. Poder salvador, curador, libertador, que preserva o homem da corrupção. A solução do país está em sermos sal nesse mundo apodrecido que precisa ser restaurado por Deus. E precisa de sal para salgar alguns outros que não venham morrer podres. E precisa de luz para iluminar. Precisa de você porque você foi chamado para isso. Não por você mesmo ou por a sua própria glória, mas para a glória de Deus, porque o texto termina, e assim pelas suas boas obras glorificarão ao vosso Pai, que estás nos céus. Somente aqui, pela primeira vez, o Senhor Deus, Jesus Cristo, é chamado de Pai e nós de Filho. Você glorifica a Deus que está no céu, tendo boas obras, sendo sal e luz, acreditando no poder de Deus, socorrendo os necessitados, amando o seu inimigo, trabalhando pela justiça e orando e anunciando as verdades de Deus. Quer mudança no seu país? Quer que o seu país melhore? Comece você a orar e mudar a sua vida, para que a corrupção humana não entre no seu coração, mas você possa estar isento disso e ajudar outros. Que o brilho de Deus que arde na sua vida possa ofuscar olhos de outras pessoas. E que muitas pessoas possam ter um encontro com Jesus Cristo. Você sendo um instrumento de Deus para isso.